Manifestantes foram às ruas daqui da cidade durante todo o feriado de finados. Na região da Avenida Mandacaru do Tiro de Guerra, os dois lados da via ficaram tomados por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, que perdeu para Lula no último domingo. Em um ato pacífico, bolsonaristas tomaram conta de toda a região, com o trânsito chegando na Avenida Colombo, partindo da Avenida Colombo, chegando até próximo ali à Avenida Paraná. A Secretaria de Mobilidade Urbana, CEMOB, interditou a Avenida Mandacaru nos dois sentidos, onde manifestantes pró-governo Bolsonaro se concentram. Além disso, os dois bloqueios parciais continuam na região de Maringá, na BR-376, no sentido Maringá-Nova Esperança, uma nova pista está bloqueada. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, foram 8 bloqueios totais, 28 parciais e 40 liberados. O bloqueio parcial segue também na saída de Maringá-Astorga, na PR-317. Daí eu começo com Emerson Celestino. A gente viu desde domingo à noite, agora na quarta-feira, um feriado, mas a gente viu primeiro uma movimentação nas rodovias e agora essas manifestações elas estão também em alguns espaços urbanos, caso hoje, por exemplo, do tiro de guerra. E aí, o que o pessoal quer, afinal, Celestino? Só fazendo uma correção no seu texto, o movimento não é só de bolsonaristas, não é só de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro, que estão descontentes com o resultado. São de brasileiros revoltados e preocupados com sua liberdade de expressão, com a sua censura, principalmente com a Jovem Pan. Por incrível que pareça, né? A Jovem Pan é a única rádio, a única televisão que está fazendo a cobertura disso tudo, porque os manifestantes deixaram a Jovem Pan fazer isso, porque vê na Jovem Pan a isonomia, né, dos dois lados, não vê só de um lado. Então, assim, esses manifestantes que estão pela liberdade, pelas condições que foram deixadas do jurídico, né? O jurídico que censurou, o jurídico que perseguiu, por exemplo, empresários, né, num grupo de WhatsApp, perseguiu o deputado federal no seu amplo direito, né, dever do poder, no exercício do poder. Então, assim, imagens de 7 de setembro, por exemplo, que foram negadas ao presidente durante o processo eleitoral, imagens do velório da rainha, por exemplo, a censura de veículos de comunicação como a Jovem Pan. Então, assim, o pessoal que está lá não são só bolsonaristas, viu, Vitor? São brasileiros revoltados com tudo isso que está acontecendo e tentando, de alguma forma, mudar isso tudo. Né? Um aceno do poder jurídico, principalmente do senhor Alexandre de Moraes, que ontem derrubou depois de passadas as eleições, derrubou a rede de um pastor, o André Valadão, que tem 5 milhões de seguidores, né, da Assembleia de Deus Alagoinha, derrubou a rede social da Carla Zambelli, sem explicação alguma, derrubou alguns canais no Telegram. Então, assim, passada a eleição, o clima de terror, de ditadura, de perseguição ainda acontece por parte do senhor Alexandre de Moraes. O presidente ali está aceitando o resultado das urnas e o povo apoiando o presidente na sua liberdade, né, jogando dentro das 4 linhas. Durante esses 4 anos, em nenhum momento ele deixou de jogar dentro das 4 linhas e o povo está ali respeitando essa liberdade que foi jogada no ralo, foi negada durante esses 4 anos, principalmente durante a pandemia e o processo eleitoral. Ok, vou passar agora para o Rogério Calazans. Calazans, é o seguinte, quando a gente está falando de uma paralisação, quando a gente está falando de algum ato, de alguma manifestação, sobretudo um protesto, né, greves de maneira geral, a gente sabe que esses movimentos eles têm data de validade, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. E isso se pauta, basicamente, o calendário ele se pauta do que se demanda, o que se tem, o que se demanda e o que se pode conseguir, afinal, dentro dessas negociações, dessas tratativas, né? Hoje, se eu perguntar para acabar com esses bloqueios, para seguir a vida, o que o pessoal reivindica para que a gente possa continuar com a vida normalmente? Olha, eu acho que essas grandes manifestações, aliás, uma manifestação lindíssima, aqui em Maringá também, me permita, Vitor, eu participei, fui lá com a minha família, durante alguns minutos e, na verdade, o trânsito estava interrompido da Carneiro Leão em diante já,
tinha muita dificuldade de entrar, muitas pessoas. Acho que o que se reivindica na essência, e essa, na minha visão, é a realidade, na essência é manifestar para o Brasil e para o mundo a indignação que a população teve com a forma como o processo eleitoral foi conduzido. A população não compreende as decisões absurdas que foram tomadas, as exceções que foram estabelecidas à Constituição pelo Tribunal Superior Eleitoral, e tem um fator que todo mundo precisa debater. Veja bem, o que leva essa quantidade de pessoas para a rua, e algum deles falando até em intervenção, não acredito que isso vai acontecer, acredito que o presidente eleito vai tomar posse e esse povo todo vai virar uma grande oposição de direita pela primeira vez no Brasil, mas o que leva a população a falar até em intervenção e se sujeitar a isso é a indignação com toda a história de corrupção dos governos petistas que nunca foi assimilada, nunca foi debatida de forma clara pelo próprio PT. Então eu acredito que essas manifestações, elas são exatamente aquilo que o presidente disse na manifestação dele de ontem, a manifestação de um sentimento de injustiça, uma demonstração para o mundo, inclusive, para o governo eleito, de que ele não vai ter o caminho livre que ele teve das outras vezes que passou pelo governo. Passar para o Francês. As manifestações de milhões de brasileiros que a gente vê na rua sinaliza que a eleição passou, mas o clima político continua fervendo, né? Hoje ou ontem, o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, disse que o pai dele já é candidato a presidente em 2026 e que ele será o principal antagonista da futura administração Lula. E o professor Calazans definiu bem ali. Há uma indignação popular, não só contra o processo eleitoral, suspeitíssimos com decisões de juízes cujas atitudes a população não entende, como também pela volta ao cenário, como bem disse o vice Alckmin, de um governante que foi carimbado durante mais de um ano como o mais corrupto da história deste país. É difícil aceitar. As pessoas de bem têm dificuldade em engolir esse pacote pronto, esse combo de imprensa, justiça, imprensa, judiciário e políticos de esquerda. Só isso. Professor Itamar. Vitor, a questão, eu falo que eu estou dentro dos grupos, inclusive um grupo que comanda aí, que troca mensagem em nível nacional, que passa as informações de como estão ocorrendo as manifestações. As manifestações, como eu acertei ontem, eu disse que o movimento estava crescendo e não diminuindo, né? Ocorre em todas as cidades do Brasil em que tenha guarnição do Exército ou tiro de guerra. É um mar de pessoas. É a maior manifestação da história do Brasil. E não é meramente discussão de resultado da eleição. O que se fala nesse grupo, o medo, inclusive, eu comecei vendo um grupo do G10 aí da cidade de Maringá, é o medo do comunismo. O que está movimentando essas pessoas é o comunismo batendo na porta. É só lembrar da decisão do ministro Barroso, na quinta-feira, em que ele, via canetada, via ativismo jurídico, ele implanta aquele ponto que está lá no Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH 3, de 2010, que o Lula mandou para o Congresso, em que, por exemplo, se alguém invadir a sua casa, você não vai recorrer ao juiz para ele determinar a desocupação. Você vai ter que sentar na frente do juiz com o seu adversário e ver o que é que ele exige de você para sair da sua casa ou do seu terreno. Então, assim, o Brasil está na beira do comunismo, há 2 meses para adotar o comunismo, e é isso que leva milhões e milhões de pessoas às ruas. E mesmo assim, o silêncio da grande imprensa é ensurdecedor. É isso, Vitor.